para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, com a palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público Especial que oficia junto à Corte, hoje eu tenho processos todos de análise de ato de gestão e todos eles já antecipadamente falo que transcorreu o caminho correto pelos escaneos do tribunal, tendo sido ofertados os pareceres respectivos, e que trago aqui apenas para dar ciência. Qualquer dúvida posso entrar no voto com mais detalhes. Trata-se do processo 3185 de 2013, contrato firmado entre o Estado, através de sua Secretaria de Saúde, e a empresa Nova Analítica Importação e Exportação Limitada, cujo objeto foi a aquisição de um termociclador automático. Processo 377 de 2015, contrato firmado pelo Estado, através do seu Instituto de Tecnologia, com a empresa BBR Soluções Comércio e Serviços Limitada, cujo objeto é a aquisição de scanner. Processo 6070 de 2008, o Estado, através de sua Secretaria de Infraestrutura, e a empresa CEMAPU, Consultoria, Engenharia, Meio Ambiente, Projetos e Publicidades Limitada, cujo objeto foi a implementação de programas ambientais nas obras de empreendimento, barragem do curso d'água para adução no Riacho Bálsamo. Processo 436 de 2009, novamente aqui o Estado, mas aqui no caso através da Procuradoria Jurídica, Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, é a empresa Frontiers Informática, cujo objeto é a aquisição de equipamento de peças de informática. Todos esses processos eu trago o voto para que seja feita a anotação dos respectivos atos de gestão pela regularidade. No último, no 14875 de 2006, é um contrato do Estado através do seu Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Alagoas e a empresa Engecart Limitada, cujo objeto é a execução de serviços cartográficos de transportes e coordenadas geodésicas. Nesse, trago o voto pela anotação, mas com a ressalva de que se observe nos procedimentos vindouros a documentação ou as exigências completas do artigo 29 do Estatuto Licitatório Nacional. Esses são os meus votos, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público se manifestou em todos os processos pela regularidade das contratações e pela regularidade com ressalva no último processo relatado, o processo 14875 de 2016. Eu queria apenas registrar que nos processos 436 de 2009 e 3185 de 2013, quem atuou nos processos como procurador foi o conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, razão pela qual o mesmo está impedido de atuar no julgamento desses dois processos. E queria só levantar uma questão quanto
a competência da Câmara para o julgamento do processo 14.875/2016, tendo em vista que esse contrato foi oriundo de uma dispensa de licitação e, pela redação da competência das câmaras, os processos de dispensa e inexigibilidade, no nosso entendimento, devem ser pautados e julgados pelo Pleno deste Tribunal de Contas. São essas as considerações, senhor presidente. Eu vou me declarar impedido no processo 436/2009, no processo 3185/2013. A minha assessoria também me informa que eu estou impedido no processo 377/2015. Eu vou dividir o julgamento, já que eu não posso presidir o julgamento desses 3 processos, convocando o conselheiro Alberto Pires para quórum e passando a presidência, transmitindo a presidência ao conselheiro Anselmo Brito para o julgamento desses 3 processos. Só um minutinho, excelências. Excelências, reiterando os meus votos nos processos antes declinado pelo conselheiro Rodrigo, em discussão e votação. Como vota o conselheiro Sérgio Maciel. Acompanho o relator, senhor. Como vota o conselheiro Alberto Pires. Por Vossa Excelência, senhor presidente. Excelência, devolvida a palavra, mas eu aqui entendendo que, de fato, pela normatização atual, eu estou retirando de pauta o processo aqui de dispensa de contratação direta. Há uma discussão, né, excelência, o valor que é R$15.000, mas de qualquer forma eu vou retirar de pauta para, se for o caso, afetá-lo ao pleno, né? Porque tem aquela discussão dos processos irem ao pleno de forma discriminada, a gente pode levar processos com valores realmente irrisórios e processos de maior envergadura, né? Mas, aquecendo aqui a lembrança do Ministério Público, eu estou retirando de pauta para que, se for o caso, afetá-lo ao pleno. E, senhor Rodrigo, com a palavra. Senhores, eu coloco em votação o processo 6070/2008. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, em votação, conselheiro Sérgio, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator, aprovado.
Excelência, sendo assim, a minha pauta está esgotada para a sessão de hoje. Isso aqui... Com a palavra o conselheiro Sérgio para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, tenho apenas um processo para relatar. Trata-se de uma representação autuada nesta Corte de Contas em 15 de agosto de 2014, proveniente de uma comunicação do Tribunal de Contas da União, que fez acompanhar de instrução técnica e o acórdão número 3.967 de 2014 da segunda Câmara daquela Corte de Contas. E refere-se ao processo TC 008-909-2012-1 naquele Tribunal de Contas, que trata de representação formulada pelo Procurador da República em Arapiraca, o Dr. José Godoy Bezerra de Souza, em que relata a ocorrência de irregularidades relativas a suposto esquema fraudulento na execução de contratos no âmbito da Prefeitura Municipal de Carneiros, a partir de declaração prestada ao GECOC por empresário que confessou o uso de notas fiscais frias de duas empresas do ramo de construção civil para comprovação de despesas para diversos municípios do estado de Alagoas. Em síntese, se trata de duas irregularidades que são tratadas na representação. Uma refere-se à constituição de empresa para fraudar a concorrência nas licitações no ramo da construção civil, e uma segunda, emissão de notas fiscais frias para comprovação de despesas de obras públicas não executadas. No julgamento do processo no TCU, aquela Corte de Contas concluiu pelo arquivamento da representação sobre os seguintes fundamentos. Bem, no acórdão lançado pelo TCU, eles apontam como fundamento para arquivamento daquela representação não ter sido identificada a relação entre os atos irregulares apontados e os repasses de recursos federais, o que afasta a competência daquela Corte Superior. Também o decurso do longo lapso temporal entre a emissão de diversas notas fiscais e a data da autuação do processo no TCU, que foi em 2012, o que desaconselha qualquer apuração face ao disposto no artigo 6º, inciso 2º da Instrução Normativa número 71/2012 daquela Corte de Contas. Também trouxe como fundamento o fato de os valores das notas isoladamente ou por tipo de serviço não terem revelado materialidade que justificasse a apuração mais intensiva por parte daquela Corte de Contas. E que algumas notas encontram-se com descrição de serviços ilegíveis, o que teria prejudicado a identificação do objeto. O Ministério Público de Contas, em 21 de novembro de 2014, mediante parecer número 2693 de 2014 da 6ª Procuradoria de Contas, da lavra do então procurador Rodrigo Siqueira Cavalcantes, opinou pela admissibilidade da representação. Em 27 de janeiro de 2015, por meio de despacho de folha 21, a presidência se pronunciou nos autos, distribuindo para o gabinete do conselheiro Cícero Amélio. Em 20 de 10 de 2017, em atenção ao disposto nos artigos 190 a 197 do Regimento Interno desta Corte de Contas, determinei o envio ao gabinete da presidência para que se pronunciasse com relação ao disposto no artigo 91, parágrafo 2º do Regimento Interno, acolhendo a representação,
aquela presidência acolheu a representação e retornou os autos ao gabinete desse conselheiro substituto. É o relatório, senhor presidente. Senhores conselheiros, eu sou impedido para, inclusive, presidir esse julgamento. Transmito a presidência ao conselheiro Anselmo Brito. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, o Ministério Público se manifestou no processo, no intermédio do parecer 26 de 93 de 2014, entendendo que essa comunicação do Tribunal de Contas da União deve ser recebida aqui no Tribunal de Contas do Estado, processado como representação, e nestes termos fez o juízo positivo de admissibilidade, pedindo que, após a instrução do processo, os autos retornem ao MP para manifestação final de mérito. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, senhor conselheiro, eu faço o registro aqui da competência dessa Corte de Contas para exame da matéria e aí eu lanço aqui como fundamento os artigos 71 e 74, parágrafo 2º e 75 da Constituição Federal, artigos 94 e 97 da Constituição do Estado de Alagoas, artigo 1º, inciso 18, combinado com 42 da nossa lei orgânica e artigo 190 do nosso regimento interno. E aqui na fundamentação eu faço um exame prévio dos requisitos para admissibilidade e verifico inicialmente aqui que os pressupostos exigidos no artigo 191 do nosso regimento interno, que trata como exigência que a matéria seja de competência dessa Corte de Contas, que refere-se a administrador responsável sujeito à sua jurisdição, contenha nome, qualificação e endereço do denunciante ou representante, e que também os fatos venham acompanhados de prova ou indício quanto ao fato ou existência de ilegalidade ou irregularidade. Eu verifico que o representante, no caso aqui o Tribunal de Contas da União, né, por meio do secretário de controle externo daquela Corte de Contas, com representação aqui no estado de Alagoas, é legitimado para representar o Tribunal de Contas. A matéria objeto da representação está inserida no controle de legalidade realizado por esta Corte de Contas. E quanto aos fatos denunciados, a representação noticia a ocorrência de irregularidades consubstanciada na constituição de empresa para fraudar concorrência e licitação no ramo da construção civil e emissão de notas fiscais frias para comprovação de despesas de obras públicas não executadas. Em síntese é isso. Aí a SESEX Alagoas, do TCU, em minuciosa análise dessas notas fiscais, constatou, ou melhor, ela não identificou relação entre os documentos e os repasses de recursos federais. E aqui eu faço reprodução do registro daquela SESEX na sua instrução técnica, em que orientou o julgamento daquela representação naquele Tribunal de Contas, originando o Acórdão 3.967 de 2014, da qual já fiz referência no início dessa relatoria. E a SESEX registra o seguinte, ela diz lá: ademais, diversas notas têm valor reduzido ou foram emitidas há mais de 10 anos, o que desaconselha e dificulta uma verificação mais aprofundada.
Algumas estão com descrição de serviço ilegível que prejudica a identificação do objeto. E diz mais, ela mesmo notas mais recentes, emitidas a partir de 2004, no caso agora são 14 anos, né? Insere-se em alguns dos padrões acima citados com valores que isoladamente ou por tipo de serviço não revelam materialidade que justifique uma apuração mais intensiva por parte daquela Corte de Contas, né, do caso do TCU. Envolveria diligências a órgãos repassadores para solicitar documentação de convênios antigos com o intuito de buscar identificar se essas notas constavam das prestações de contas. Assim, a ausência de provas ou indícios da existência dos fatos denunciados, somado ao longo lapso temporal decorrido entre a emissão das notas fiscais e a data da autuação do presente e os valores a elas atribuídos, conforme acentuou o relatório do TCU, a SESEX Alagoas, não legitimaram nem lá, e eu entendo também que nem aqui, a apuração dos fatos tratados irregulares nessa representação. Destaca-se que há nos autos menção a quais seriam os autores ou o autor dos supostos atos irregulares, atos e fatos irregulares, ou seja, não é possível identificar o responsável pelos fatos denunciados, o que impossibilita a admissibilidade da representação por parte deste Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Assim, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, eu entendo que esta representação não preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 191 do nosso regimento, notadamente quanto à existência de prova ou indício dos fatos denunciados. Em razão disso, eu voto no sentido de não conhecer da presente representação, uma vez que não atendido os requisitos de admissibilidade disposto no artigo 191 da Resolução 003/2001, que é o nosso regimento interno, e também decido por arquivar esses autos com fulcro no disposto no parágrafo único do artigo 193 do nosso regimento interno, e também por dar ciência da presente decisão à Secretaria de Controle Externo no Estado de Alagoas, TCU, e ao atual prefeito do município de Carneiros, senhor Geraldo Novaes Agra Filho. Como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Votação. Eu tenho uma dúvida. Gostaria de saber do relator se foi possível identificar, não sei se eu prestei bem atenção, em que foram utilizadas essas notas fiscais, para que tipo de aplicação e o montante delas. Eu não fiz essa verificação, eu me baseei no que está nos autos, que foram o relatório da instrução técnica do TCU e o acórdão apenas. Eu não tive acesso a essas notas fiscais, mesmo porque não veio uma mídia ou cópia dessas notas nos autos, apenas na instrução técnica do TCU e no acórdão que trata que são notas de valor materialmente irrisório, e também fala que trata que são notas frias. Na instrução técnica da SESEX Alagoas, ele se refere a serviços de obras, quer dizer, em serviços de construção civil. Provavelmente, trata-se de notas tanto para prestação de serviço como aquisição de materiais para essas obras civis. Também pela ausência, não é possível vislumbrar nem
na análise ou no acordo um montante, provavelmente? Ao montante. Sim, posso verificar aqui, senhor presidente. Sim. Aqui na instrução técnica tem relacionado as notas, tem relacionado as notas e os valores. Portanto, assim, fala também do serviço. Ó, é material de construção, reforma de posto de saúde, material para reforma de posto de saúde, serviço de conserto de estrada, pequenos consertos em escola municipal, reforma geral com pintura de prédio, serviço de manutenção de rede elétrica, pavimentação de pátio de escola municipal. Estou dando alguns exemplos. São diversas notas fiscais de diversos valores. Aí, deixa eu ver se eu encontro aqui a totalização deles. Bem, não tem a totalização, mas eu vou relatar aqui alguns valores. Por exemplo, tem notas da ordem de R$5.000, R$2.000, R$4.000, R$5.000, R$3.000, diversas notas de R$1.000, de R$3.000, R$3.500, R$5.000, R$14.000, R$10.000, R$12.000, aí vai subindo aqui, de R$35.000, de R$30.000, R$34.000, a de maior valor é de R$ 145.571. Tem também notas de R$42.000, de R$43.000 reais, né? E elas se referem a essas aqui. As últimas tem notas do ano de 2002, 2005, 2008, 2009, 2007. Mas as mais antigas são de 1997. Tem nota também de 1998, 2004. Então, são diversos valores e diversos exercícios, né? Okay. Então, senhor conselheiro, só para esclarecer, o que me orientou nessa decisão foi a própria decisão do TCU, que fez um exame minucioso dos fatos. E eles, como se trata, provavelmente aqui houve recursos do orçamento municipal, então é de praxe daquele tribunal comunicar a esta Corte de Contas esse tipo de irregularidade. Mas diante do que foi apurado naquela Corte de Contas, eu entendo também que aqui deve ser dado o mesmo caminhamento, o mesmo tratamento. É como voto, senhor presidente. Como vota o conselheiro Roberto Pires? Com o relator, senhor presidente. Excelências, eu vou divergir no relator, tendo em vista principalmente que esse processo ele pode ser um instrumento a se apurar eventual dano ao patrimônio público, mesmo delongado, distanciado no tempo, né, poderia ser verificado. De antemão eu não tenho como verificar isso. Também acredito que o gestor não tenha sido notificado preliminarmente, mesmo que Vossa Excelência fosse trazer o voto pelo não conhecimento, e que talvez não, e com certeza é um instrumento de salvaguarda do patrimônio público, no caso, o municipal. Aí, nesse sentido, estou divergindo para dar prosseguimento à apuração, conhecer as consequências de praxe de citar o prefeito, a época, para que se manifeste a respeito, o atual, para que, em detendo também as documentações, possa encaminhar ao Tribunal de Contas, da diretoria técnica para fazer análises competentes e demais instrumentos de praxe de apuração, quer internas, quer externas. Nesse sentido, eu divido aprovado
o voto do conselheiro Sérgio com a divergência do conselheiro Anselmo. Excelência. Senhores conselheiros, a palavra continua com o conselheiro Sérgio. Senhor presidente, assim encerro a minha pauta para essa sessão. Ok, senhores conselheiros, eu tinha a relatar duas representações, eram elas os processos TC 15.287/2014 e o processo 17.337/2014, mas eu gostaria de compartilhar com Vossas Excelências que ambas possuíam o mesmo objeto e havia um despacho de ordem da presidência na época de 2014 determinando o desmembramento dos autos para que cada período, né, era uma representação que extravasava um biênio de relatoria nosso. E havia um despacho na época determinando esse desmembramento e o encaminhamento dos autos a cada um dos conselheiros competentes para cada biênio. Eu estava disposto a me declarar competente, os processos vieram para o meu gabinete e eu estava disposto a me declarar competente para apurar todo o período, inclusive o período que extravasava o meu biênio, invocando o entendimento dessa corte de que, quando se trata de representação, o relator do período mais recente seria competente para conhecer de toda a apuração. Todavia, hoje pela manhã, nós fomos bater a pauta e verificamos que o último biênio não pertencia ao meu gabinete, sim ao gabinete do conselheiro Otávio Lessa. E estou compartilhando com Vossas Excelências que essa é uma situação que tem aparecido cada vez mais no meu gabinete. Por conta disso, eu estou retirando de pauta os dois processos, o 15.287 e o 17.337. Estou retirando de pauta também os processos TC 80/2016, 13.907/2016, 969/2010, 6763/2011 e 11.859/2011. Portanto, minha pauta ficou reduzida a 5 processos e passarei a relatar. São eles: o processo TC 1875/2015 da Companhia de Água e Esgoto do município de Pilar, possuindo como responsável o senhor Luiz Carlos Ongna da Silva. Nesse caso daqui é um processo FUNCONTAS e foi verificado, inclusive de ofício pelo FUNCONTAS, que a notificação foi encaminhada para um gestor, para uma pessoa que não era o gestor do fundo da Companhia de Água e Esgoto, né? Então, nós estamos extinguindo os autos e determinando o arquivamento do processo com fundamento no artigo 169, inciso 2, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. Estamos votando também por dar conhecimento da decisão ao senhor Luiz Carlos Ongna da Silva e em publicar a presente deliberação para os fins de direito. Como eu estou votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. O Ministério Público nos opina pelo arquivamento do presente processo. Em discussão e votação, conselheiro Anselmo. Excelência, acompanho Vossa Excelência quanto ao arquivamento dos autos, mas aí a fundamentação eu divijo e votaria no sentido de que, como houve perda do objeto, o processo seria arquivado por não ter mais utilidade útil
alguma ao fim que se destina. Conselheiro Sérgio, como Foi vota? Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Trago a relatar também os processos de todos de Funcontas. Todos eles estou acolhendo a prescrição quinquenal. São eles o processo TC 6514/2007, da Secretaria de Estado da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos, possuindo como responsável a senhora Vedna de Miranda Lessa Santos. Processo TC 16.723/2011, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Jequiá da Praia, possuindo como responsável o senhor Pedro Soares da Silva Neto. Processo TC 11.857/2011, do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Alagoas, possuindo como responsável o senhor Nirandelson Salvador da Silva. E, por fim, o processo TC 5338/2012, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento do Estado de Alagoas, possuindo como responsável o senhor Jorge Silva Dantas. E neste último caso, estamos aplicando de ofício a prescrição intercorrente. Todos eles estou votando no sentido de determinar o arquivamento dos autos, com fundamento no inciso 2 do artigo 169 do Regimento Interno da Corte. Estou votando por dar conhecimento aos respectivos gestores responsáveis, por remeter cópia integral dos autos à Corregedoria e por publicar a presente deliberação. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Presidente, também os 5 processos relatados, o Ministério Público opina favoravelmente, 4 processos relatados, o Ministério Público opina favoravelmente ao reconhecimento do Instituto da Prescrição, consequentemente, não aplicação das penalidades aos gestores responsáveis. Em discussão e votação, conselheiro Anselmo. Excelente, de visto por entender não ser caso de prescrição, e sim de decadência, tendo em vista também a inexistência de normativo específico para tratar da prescrição, deveria ser utilizado, pelo menos quanto aos prazos, o que dispõe o Código Civil, já que competente para tratar privativamente da matéria, e também no que diz respeito, caso a situação já não esteja aí protegida pelo manto da imprescritibilidade, tendo em vista em que provavelmente as razões do voto de Vossa Excelência baseado em votos que levam em conta a legislação que cuida do poder de polícia na área federal, que regula um poder de polícia, então um poder do particular, por assim dizer, em estrito senso, não se adequaria ao munus, à competência constitucional do tribunal em sua atuação. Além, Excelência, de outras razões por nós emitidas em votos orais e escritos que invoco para justificar minha divergência. Como voto, senhor presidente? Conselheiro Sérgio, como vota? Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovados. Senhores, sendo assim, fica esgotada a minha pauta para o dia de hoje e fica facultada a palavra para quem dela queira fazer uso. Senhor presidente, sua comunicação, gostaria de comunicar a todos, especialmente aos gestores e servidores públicos dos municípios de Maceió, Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, Satuba, Rio Largo, Santana do Mandaú, São Miguel dos Campos, Murici, Paripueira, Marechal Deodoro, Messias, Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Branquinha, Jequiá da Praia, Pilar, Roteiro e União dos Palmares, que dia 31 de agosto deste mês, próxima sexta-feira, das 9 às 14 horas,
será realizado na Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, a Casa da Indústria, que fica aqui próximo ao Tribunal de Contas, que é situada aqui na Fernandes Lima, número 385, é a continuação do projeto Escola de Contas Conversando com o Gestor. Senhor presidente, esse projeto é uma iniciativa da Escola de Contas Públicas, conselheiro José Alfredo de Mendonça, desta Cor de Contas, que visa fortalecer a interação entre o Tribunal de Contas e seus jurisdicionados, e também propiciar a participação de integrantes do quadro de facilitadores na produção e disseminação dos conhecimentos para os servidores dessa Cor de Contas e gestores e servidores públicos, tanto estaduais quanto municipais. Então, eu convido a todos para este evento e espero e aguardo a presença de vocês nessa próxima sexta-feira na Casa da Indústria. É isso, senhor presidente. Obrigado. Ninguém mais? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão.